Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Senhor, obrigado pelo privilégio de ouvirmos tua palavra nessa noite. A palavra, meu Deus, que nos traz instrução, nos traz fortalecimento, fé. É disso que precisamos, meu Deus, para enfrentarmos os dias tenebrosos deste mundo. Ó Deus, fala ao nosso coração, porque é a tua palavra que queremos ouvir. Não estamos aqui, meu Deus, para ouvir o Manuel, as suas convicções humanas, os seus planos, os seus conselhos, mas a tua palavra, Pai. A palavra de sabedoria, a palavra viva que nos edifica e que é ministrada pelo Espírito Santo, que está em cada um de nós, que esse Espírito Santo possa nos convencer dela, que nós possamos estar com os ouvidos atentos. Essa é a nossa parte, meu Deus, prestar atenção. Ó Deus, te peço, derruba toda barreira de entendimento, todo cansaço e distração, para que nós possamos ser ministrados por esse Espírito. E eu peço, ó Pai, entregando minha vida ao Senhor, que o mesmo Espírito Santo me use com graça, com poder e unção, e que eu seja o teu mensageiro nessa noite. Assim oramos, pedindo ao Senhor e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode sentar. Amados, a primeira carta do apóstolo João, ela é ainda atual pelo propósito para a qual foi escrita. Você já deve ter ouvido falar, ou se já leu a carta inteira, você vai ver que João fala a respeito das heresias. Já no capítulo 2, ele fala dos anticristos, não é? Que muitos falsos profetas. Lá no capítulo 4, ele também fala dos falsos profetas, e ele vai ensinar a igreja exatamente por causa dessas heresias que estavam permeando a igreja naquele momento. Ele até chega a frisar que esses falsos profetas saíram do meio deles, mas nunca foram deles, porque se fossem, não teriam abandonado, mas eles estavam então disseminando no meio da igreja outros estudos, né, outras palavras, outros ensinamentos, uma outra doutrina que não a de Deus. Então João, ele escreve com um propósito de falar à igreja a respeito das heresias, e como eu disse, ela é atual, porque hoje ainda temos no meio da igreja, a igreja que se diz de Cristo, temos ainda muitas heresias sendo ensinadas, temos ainda muitos anticristos e falsos profetas no nosso meio, mas como o próprio apóstolo João diz na carta, aquele que conhece a palavra, aquele que tem a unção, não precisa de que ninguém o ensine. Se você possui a unção de Deus, você consegue perceber, o seu ouvido vai entender, vai começar a sentir aquele arranhão quando você ouvir uma heresia. Se você possuir a unção verdadeira, se você for instruído na verdade, se você guardar os mandamentos de Deus, é o que João escreve nessa carta. Uma carta belíssima, uma carta de amor, sempre buscando ensinar a igreja, anunciar à igreja os ensinamentos que poderiam ajudar os irmãos a fugir dessas heresias, a resistir a esses ensinamentos, e ensinamentos que também possibilitam a alegria da comunhão. Veja como é importante isso, é o que ele diz no versículo 2 dessa carta. Ele diz assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então ele
dá testemunho, ele anuncia a verdadeira palavra de Deus que foi manifesta aos homens. Também Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, queria ver com você, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, lá no versículo 14, Paulo diz assim à igreja: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Uma das coisas que João vai dizer nessa carta é a respeito de andar na luz, andar em trevas. Aquele que odeia ao seu irmão está em trevas, é o que João diz. Então, a carta que Paulo escreve aos Coríntios, abordando esse versículo que é conhecido como jugo desigual, que nós não podemos nos pôr, né, em sociedade com o incrédulo, porque não há comunhão da luz com as trevas, não há comunhão dos princípios de Deus com os princípios do mundo. E isso propicia, como ele mesmo diz, não é? Isso no versículo 3, o que nós temos visto e ouvido, nós anunciamos para quê? Para que vocês igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, se eu desejo ter comunhão com a igreja, é preciso que a igreja ouça e aprenda esses princípios da palavra verdadeira, para que possa ser possível a comunhão. Porque se não houver, como Paulo questiona, que comunhão pode haver da luz com as trevas, do crente com o incrédulo? Então, João vai ensinar uma doutrina que possibilita a alegria da comunhão. Se eu e você ouvirmos os ensinamentos de Deus, guardarmos os seus ensinamentos, nós igualmente mantemos comunhão uns com os outros. E aí ele diz que essa é uma alegria completa. Isso acontecendo é uma alegria completa. E as heresias, irmãos, são muito parecidas com a palavra. Esse é o problema, o grande problema das heresias. Elas têm tanta infusão na igreja, ela consegue tanta penetração, porque há uma similaridade. As heresias muitas vezes têm uma aparência de piedade. E aí a igreja acaba sendo enredada por isso, começa a achar que aquilo é uma coisa boa e começa a praticar aquilo sem saber que, na verdade, aquilo está a afastando de Deus. Então, heresias, irmãos, são muito parecidas com a palavra. Aquilo que é muito, assim, escrachado, vamos dizer, aquilo que chega a ser assintoso, você se afasta, você refuta. Mas aquilo que tem uma aparência de piedade, uma aparência de religiosidade, você acaba aceitando, acaba acreditando que aquilo é uma coisa boa, e aí você se deixa levar por ela. É o que a igreja estava passando naquele momento, mas como eu disse, hoje o tema ainda é atual. A igreja ainda se deixa levar por heresias, por coisas que parecem de Deus, coisas que parecem santas, mas não são. São profanas, Deus não aprova. Então essas heresias, queridos, são as que habitam nas trevas. João também deixa isso muito claro, mais uma vez mencionando a segunda carta aos Coríntios, do jugo desigual, que comunhão há da luz com as trevas. Então as heresias não habitam na luz, as heresias habitam nas trevas. E tem muita gente achando que está na luz, mas está em trevas, porque está habitando no meio das heresias, está vivenciando, está praticando, crente, achando que está na luz. Ao contrário das heresias, irmãos, Deus está na luz. Por isso não há comunhão, não há espaço de convivência de Deus, que é a luz, com as trevas. Se bem que durante a mensagem nós vamos ver não vou dizer uma estratégia, mas uma tentativa de viver entre os dois mundos, entre a luz e as trevas. Não estou nenhum nem outro, mas estou nas sombras.
É curioso isso, porque na minha época que eu era garoto, que eu tinha medo de vampiro, o vampiro ele só atacava de noite. Você é desse tempo? Aí vem uma bendita ou maldita saga Crepúsculo, que o vampiro ataca de dia. Não, vamos criar um vampiro que, se ele viver numa cidade que chove muito, só tem dia nublado, vamos mostrar um vampiro que, se ele ficar de dia, mas na sombra, se ele botar a mão assim no raio do sol, ele queima. Né? Vamos fazer com que ele seja assim um meio termo, que ele nem habite totalmente de noite, mas não também totalmente de dia, que ele possa habitar ali no meio termo, nas trevas, nas sombras. E hoje, irmãos, me parece, pelo que eu vejo, né, de alguns comportamentos, eu vejo que algumas pessoas no meio cristão também não desejam viver plenamente na luz, mas refutam a ideia de que vivem nas trevas. Então são aqueles que estão no meio termo. Não, eu vivo nas sombras. Nós vamos ver que há essa tentativa. Mas as coisas são muito claras na palavra de Deus. Ou é luz, ou são trevas. Não há um meio termo. Ou nós estamos com Deus e habitamos na sua luz, assim como Ele é luz, ou nós estamos nas trevas. E aquele que guarda, como eu disse, a verdadeira palavra, mantém comunhão com Deus. E se Deus está na luz, nós também estamos nela. É o que a Bíblia diz aí no Evangelho de João, no capítulo 14. João, mais uma vez, falando sobre isso, mas agora lá no Evangelho de sua autoria, João capítulo 14, versículo 23 e 24, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus diz: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, e ele e o Pai iriam habitar em nós e fazer em nós morada. Ora, se ele é luz, ele mesmo, Jesus, se denominou como a luz do mundo, ele está em nós. Então, se nós guardarmos os seus mandamentos, guardarmos a sua verdadeira palavra, temos comunhão com ele. E ora, se ele está na luz, nós estamos também na luz. Então veja, queridos, coisas que o apóstolo João ensina à igreja, ensina a mensagem vinda da parte de Deus, falando da importância de estarmos nele. E se estamos nele, estamos na luz. Não estamos nas sombras e não estamos nas trevas, mas estamos na luz. Então queria ver contigo, olhando para a carta de João, olhar para esses três, vamos dizer assim, estados, né? A luz, as trevas ou as sombras. Aprender um pouco o que João diz a respeito delas, para que nós possamos obedecer à palavra de Deus, ter comunhão uns com os outros e fugir das heresias. O primeiro é a luz, em que o João diz aí, no versículo 5, ele diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ponto. Mais uma vez, João dizendo a respeito da luz e a respeito de Deus. Ora, o que ele tem recebido, a mensagem que ele recebe, é a que ele anuncia. Dois pontos. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mais uma vez, aquilo que mencionamos. Ou eu estou na luz, ou eu estou nas trevas. Não tem como habitar como nós, não é? Você está aqui num lugar iluminado. Se você olhar para o chão, você vai ver que você projeta a sua sombra no chão. Então, a sombra está ali no lugar onde você habita, e é normal isso para nós, estarmos na luz e termos a sombra projetada no chão. Mas, quando a Bíblia fala que ele é luz, ele não possibilita nenhuma comunhão com as trevas. Então, parafraseando as sombras, não há possibilidade de termos
na presença de Deus, um meio termo. Um lugar em que possamos nos esconder, um lugar em que a luz não nos afete, um lugar, né, em que estamos ali escondidos. Ele é luz e não possibilita nenhuma comunhão com as trevas, nem sombra, irmãos. Pasmem, a Bíblia não fala sobre isso. Não há possibilidade de sombra sobre a luz de Deus. Não há, irmãos, porque não há nenhuma comunhão de Deus com as trevas. Então é o que João nos ensina. Como eu disse, Jesus se autodenominou luz do mundo, é o que ele diz no versículo 8, lá do Evangelho, versículo 12 do Evangelho de João, capítulo 8, que ele é a luz do mundo. Então, ele se autodenominou como luz do mundo. Jesus é Deus, e João diz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso já estava também profetizado pelo profeta Isaías, queria ver contigo, lá no capítulo 42, no versículo 6, a profecia sobre o servo do Senhor. Isaías 42, verso 6, diz assim: Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Ora, quem é o mediador? 1 Timóteo 2,5. Porquanto há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Isaías está falando aqui a respeito de Jesus. Ele é o mediador da aliança e ele é luz para os gentios. Então, Jesus, como ele se denominou, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz dos gentios. Não há possibilidade para trevas. E mais uma vez eu friso, quando damos espaços às heresias, muitas vezes não estamos percebendo, esquecemos que as heresias habitam nas trevas. Não se engane, as heresias não estão na luz. A palavra de Deus é luz. Diz o Salmo 119, verso 105, se não me engano, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a palavra de Deus é luz para nós. Deus é luz, e se nós habitamos com Ele, temos comunhão com Ele, nós estamos na luz. E mais, vamos ver que somos luz também. Porque, queridos, nós também fomos tirados do império das trevas. É o que Paulo diz na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 13. Um versículo também muito conhecido. Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Então você foi tirado das trevas, onde não havia luz, e foi transportado. É como se pegassem você lá com um guindaste, pinçassem você e levassem você para o império do Senhor, o reino de Deus. Agora, o reino do Filho do seu amor, aquele que é luz do mundo, aquele que é luz dos gentios. Então, queridos, nós fomos tirados de lá. Não podemos, então, agora ter flerte, não é? Ter comunhão, ter participação, incentivar, ter prática naquilo que é das trevas, que são heresias, pelo simples fato de não sabermos o que João diz. O que temos ouvido e vos anunciamos é isto. Por não sabermos a verdade de Deus, a palavra de Deus, muitos estão flertando com as trevas e estão vivendo nelas. E nós, irmãos, precisamos fugir disso. Fomos tirados de lá de uma vez por todas. Não há em nós. Agora, voltando a Isaías, nós vimos o texto em que Isaías fala do Senhor Jesus como sendo luz para os gentios, lá no versículo 6 do 42. Agora o capítulo 49 de Isaías, também o verso 6, veja o que ele diz a respeito de mim e de você. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo,
para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Agora, Isaías está falando de nós. Aliás, Deus está falando dele mesmo, de Isaías. E nós hoje somos também profetas de Deus. Nós também somos luz para os gentios. Nós também levamos a salvação, a palavra de Deus. Não somos nós que salvamos, mas levamos a palavra de salvação. Nós refletimos a luz de Deus. Nós somos o espelho da glória de Deus. Então, aquele que guarda a verdadeira palavra, mantém comunhão com Deus e está na luz. Então, nós agora, tirados do império das trevas, no reino do Filho do seu amor, tendo comunhão com Ele, sendo luz para os gentios, nós fomos chamados para ser luz no mundo que está imerso em trevas. Essa é a nossa realidade, minha e sua. Somos luz, mas fomos colocados num mundo que está imerso em trevas. O mundo, irmãos, está com o seu jazigo pronto, vivendo no meio das trevas, com o príncipe desse mundo governando, mas nós fomos chamados por Deus para sermos luz, para iluminarmos o caminho daqueles que estão perdidos. Essa é a realidade minha e sua. Então, luz e trevas não convivem, elas não flertam e muito menos têm relacionamento. É o que João escreve à igreja, num momento muito conturbado, em que a igreja sendo muito atacada por heresias, falsos profetas, espíritos que negavam a Jesus como Deus, ou pessoas que negavam Jesus como sendo Deus e o Salvador. Esses ensinamentos todos, irmãos, sendo colocados no meio da igreja, e a igreja se deixando levar, porque não conhecia a verdadeira palavra, não sabe o que é estar verdadeiramente na luz. Queridos, você é luz. Nós somos luz. Nós não podemos mais ficar na dúvida o que eu sou. Hoje eu estou nas trevas, amanhã eu estou na luz, no outro dia eu estou no meio termo. Não, irmãos, nós podemos entender, precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós somos luz, assim como Deus é luz, e nele não habita treva nenhuma. Segundo lugar, as trevas, que são uma outra realidade, ou um segundo estado que João menciona aqui, lá no capítulo 6 da primeira carta, ele diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja o que as trevas trazem junto com ela. Elas trazem a mentira. Porque se João começa a falar aqui a respeito de que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, aí ele já diz que para aqueles que naquela igreja, já naquele momento, diziam que estavam em comunhão com ele, mas andavam nas trevas. Se deixavam levar pelas heresias, estavam praticando, ensinando, vivendo as heresias. Então, elas começam a tomar conta da pessoa e trazem consigo a mentira, porque o que ele diz é que as pessoas estão mentindo e não praticam a verdade. A partir do verso 6, João começa a elencar uma série de 6, são 5, 6. Depois você vê, no versículo 7, ele começa também com C, se porém andarmos na luz, se dissermos que não temos pecado, se confessarmos os nossos pecados, se dissermos que não temos cometido. Veja o que João confrontava com a igreja daquela época. Tudo o que ele diz aqui, nesses 6, era o que ocorria lá. Pessoas que diziam estar em comunhão, mas na verdade andavam em trevas. E andavam em trevas mentindo, praticando a mentira, dizendo que não tinham pecado nenhum,
mas se enganavam e a verdade não estava neles. Queridos, coisas que aconteciam lá e acontecem hoje também. Quantas e quantas vezes soubemos de irmãos em várias situações, comportamentos, que no momento refutavam, negavam, não estou em pecado. Já chegaram para você e disseram isso? A pessoa, em flagrante pecado, e aí para se justificar ou não ficar envergonhado, diz, não, irmão, não tem pecado não. Não, aquilo não é pecado não é bem assim. Queridos, a pessoa começa a viver um engano, porque traz consigo a mentira. As trevas trazem consigo a mentira, ela não vem sozinha. Não é pura e simplesmente a escuridão, um abismo chamando outro abismo. E veja, é muito diferente, não confunda isso, é muito diferente não viver na prática do pecado e não viver na prática da verdade. Você percebeu o que João disse aqui no versículo 6? Não praticamos a verdade. O que nós dizemos, o próprio João diz, que aquele que vive pecando, aquele que pratica o pecado, Deus não está nele. Mas nós dizemos assim, não, nós não somos praticantes do pecado. Nós pecamos eventualmente, não é assim? Ele mesmo diz, filhinhos, não pequeis. Se todavia pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Você conhece o texto, está aí na primeira carta de João. Então as pessoas às vezes confundem. Quando João diz que não praticam a verdade, dá a entender que eles de vez em quando praticavam a verdade. Você já conheceu gente assim? Gente que é verdadeira de vez em quando? Quando eu digo que nós não vivemos na prática do pecado, nós não dizemos que somos pecadores, amém? Eu não vivo na prática do pecado. Eu peco eventualmente. Então eu não sou pecador, amém? Todos acreditamos nisso. Mas quando alguém diz assim, olha, eu não vivo na prática da verdade, mas eu não sou mentiroso. Você acredita nisso? Você acreditaria, você, rapaz ou moça que está aí prestes a casar, e o seu namorado ou namorada, você descobre que uma vez ou outra ele diz a verdade. Ele diz assim, olha, eu não sou mentiroso, eu digo a verdade de vez em quando. Vale a pena, irmãos, fazer aliança? Eu te pergunto, que união há, que aliança pode haver com uma pessoa dessa? Há acordo com um sujeito ou uma moça dessas? Então é muito diferente, irmãos, não há espaço para não viver na prática da verdade. Eu diria que quem vive dizendo verdades eventuais é 100% mentiroso. O que João está dizendo aqui, ou dando a entender, é que essas pessoas que dizem que têm comunhão com Deus não praticam a verdade. Ou seja, dizem a verdade de vez em quando, mas a maior parte do tempo são mentirosos. Aí tem a cara de pau dizer, não, eu não sou mentiroso porque eu não pratico a mentira. De vez em quando eu ainda falo a verdade. Ora, meu irmão, não tem condição. Não tem, porque isso é o que as trevas trazem a reboque. É o que elas trazem, a primeira manifestação, o primeiro sintoma de uma pessoa que está em trevas é a mentira. Então é alguém que não é digno de credibilidade. Alguém que diz que eventualmente pratica a verdade. Não é digno de credibilidade. Não se associe com essa pessoa. Percebeu que ele mente a maior parte do tempo. Irmão, você vai ver que há versículos na Bíblia que até diabo uma vez diz a verdade. De vez em quando ele diz a verdade. Ele usa pessoas para dizer a verdade. Ele disse a Paulo e Silas, se não me engano, estes homens andam por aí falando a palavra de Deus, dando testemunho do Senhor. Não era verdade? Era verdade. Quando ele diz as palavras da Bíblia para Jesus, eram verdade, estavam todas no texto, na Bíblia dos judeus, mas Jesus as refutou porque ele manipula a verdade com o intuito de fazer você cair no erro.
Então, muito cuidado, essas pessoas não são dignas de credibilidade e é impossível a associação, a comunhão com elas. Mas, outra vez eu digo, pessoas estão vivenciando o que João relata. Muitos estão dizendo que têm comunhão com ele, andando nas trevas e não praticando a verdade. Então seria como tentar levar uma vida dupla, vivendo nas sombras. É como eu disse, não é plenamente na luz, mas é nas sombras. É o vampiro do crepúsculo. Olha, eu não ataco só de noite, mas eu durante o dia eu fico me escondendo ali nas sombras, né? Puxo a cortina, passo um protetor solar, fico num lugar, se o dia está nublado eu saio. Irmãos, não tem esse meio termo. Não há possibilidade de levar uma vida dupla, vivendo nas sombras. Ou é luz ou é trevas. Veja lá o que diz Mateus, no capítulo 5, versos 14 e 15. Mateus, capítulo 5, versos 14 e 15. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Seria como Jesus diz aqui, esconder uma luz. Olha, pega essa luz e coloca ela lá no cantinho, nas sombras. Coloca ela embaixo do velador. Coloca ela escondida aí. Deixa ela vivendo nas sombras para ela não iluminar. Não bota ela em cima. Esconde ela. Queridos, não dá para viver uma vida dupla. Jesus mesmo disse, ou você é luz. E ele diz no 16, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Não dá para viver nas sombras. Não dá para viver ali com uma luzinha, não é, meio apagada, ali embaixo do velador, escondida com alguma coisa por cima. Não, que ela brilhe, porque é necessário que todos os que se encontram na casa vejam. Então é necessário, irmãos, evidenciar uma vida clara na luz, iluminando, mostrando o caminho, não de escuridão, não se escondendo, não é? Levando uma vida dupla. É impossível viver nas sombras, porque Deus manifestará. Esses que eventualmente vivem achando que estão na luz, mas mantêm comunhão com as trevas, não querem, não é, muita evidência, querem andar aí às escondidas, flertando com as heresias, flertando com o mundo, levando uma vida dupla. É impossível, porque Deus manifestará. Veja o que diz lá no livro de Jó, lá no capítulo 34, Jó, capítulo 34, os versos 21 e 22. As palavras de Eliú, 34, versos 21 e 22. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Então esses que não praticam a verdade, que procuram flertar com heresias, mas gostam de dizer que estão em comunhão com Deus, para esses não há trevas suficientemente profundas para se esconderem, porque os olhos de Deus estão sobre todos. E um dia tudo há de ser manifesto. Veja o que diz Hebreus no capítulo 4, lá no verso 13. Hebreus 4,13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ora, não tem sombra. Irmãos, num dia de sol a pino, quando o sol está muito quente e eu tenho que ir na rua, eu vou andando pelas sombras. Você vai assim também? Eu vou andando pelo cantinho. Quando eu chego no ponto, no sinal,
o sinal está aberto, eu fico na sombra do poste. Eu deixo a barriga de fora, mas pelo menos eu fico ali com a cabeça assim, escondendo. Seria mais ou menos como alguém que leva a vida dupla e olha para esse versículo de Hebreus: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não tem um poste para eu me esconder? Será que Deus vai vir com a sua luz e eu posso ficar assim, aqui escondido? Não tem como. Não há possibilidade de sombras. Porque toda criatura será manifesta na presença de Deus. A luz vem em cima de cada um de nós e não há como nos escondermos. Para encerrar, Marcos, capítulo 4, para encerrar esse ponto aqui, tá? Marcos, capítulo 4, verso 22, é o mesmo texto que nós lemos anteriormente, Marcos 4, 22, diz assim: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. É a mesma parábola que lemos, né, de colocar uma candeia embaixo do velador, só que agora no Evangelho de Marcos, ele diz que nada está oculto, senão para ser manifesto. Então, é impossível viver nas sombras. Queridos, cuidado com as sombras. Cuidado com o meio termo que muitos estão tentando viver na igreja. É impossível a comunhão da luz com as trevas. Então, por isso, as heresias enganam. Não é? Agora falando do último estado, as sombras, elas enganam porque elas têm uma aparência de inocência. Como eu disse, às vezes as heresias, ou uma parte, elas não são escrachadamente, não é, assustadoras, elas têm uma sutileza, uma breve aparência de piedade que você acaba deixando se levar. E aí quando a gente olha para a sombra não é necessariamente algo ruim. Como eu disse, eu mesmo procuro me esconder, ela tem uma inocência aparente. Não é? Todos nós produzimos sombra, ela não é uma coisa ruim. Ora, quando a gente diz que quer ficar bem, tranquilo, o que a gente diz? Eu quero sombra e água fresca. Quando a gente fala assim, pô, você está bem, né, cara? Você está com o boi na sombra, não é com o boi no sol. Então a sombra não é ruim sempre, é? Ela tem uma aparência de inocência. Ela é, muitas vezes, legal. Para a gente dar certeza de alguma coisa, a gente diz, olha, não há sombra de dúvida. Então, irmãos, não necessariamente a sombra é ruim. Assim é a heresia. Ela não tem uma aparência ruim. Ela, às vezes, pode fazer bem, pode fazer um afago, mas ela é treva. Um dia vai ser manifesto, um dia a conta vai chegar. Então, essas são as heresias que muitos estão vivendo, estão tentando viver nas sombras. Mas a mesma sombra que nós dissemos que ela não é necessariamente ruim, ela pode assombrar você. Assombração, não é? Isso também é uma sombra sobre as nossas vidas. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado para que a gente não corra o risco de sermos apenas a sombra dos crentes que já fomos um dia. Quando você quer dizer que alguém já foi bom, você diz assim, aquele ali, ele hoje é apenas uma sombra do que ele já foi um dia. Cuidado, meu querido, com as sombras. Cuidado com o meio termo. Cuidado com esses que estão habitando entre nós, querendo levar uma vida dupla. Nós, queridos, todos corremos esse risco de sermos apenas sombras. Aquele que está nas sombras é aquele que diz que não tem pecado. É aquele que se auto-engana. É aquele que diz, não, eu estou em comunhão. Eu estou firme na igreja. Não, eu estou presente. Não sou crente. Mas, na verdade, ele está vivendo em comunhão com as trevas. Veja o que a primeira carta de João diz, lá o texto que nós estávamos lendo, no versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus de quê?
mentiroso e sua palavra não está em nós. Esse é aquele que vive nas sombras. É aquele que diz, não, pastor, não estou em pecado não. Eu estou firme, eu estou em comunhão. Não, mas meu querido, você está fornicando. Você está sonegando. Não, pastor, que isso? Hoje em dia não é assim não. Hoje a coisa é diferente. Hoje não tem nada a ver. Hoje as coisas são mais modernas. E aí, queridos, nós estamos aí, como João diz no verso 10, fazemos a Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. A única alternativa para essa pessoa é estar na luz. É o que João diz no verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A única chance, a única salvação é estar na luz, porque aí Ele nos purifica de todo pecado. Se estamos na luz, já fomos purificados, já fomos justificados, permanecemos nele, não vivemos mais pecando. Sim, é algo eventual, mas aquele que vive pecando, aquele que não está na luz, que está numa vida meio termo, lá e cá, flertando com as trevas, e de vez em quando quer ir para a luz, mas fica ali meio escondido, não quer uma luz direta, quer ficar na penumbra espiritual. Esse daí é que João diz que nós precisamos andar na luz, e se não, estamos fazendo a Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Somente na luz nós temos a comunhão, o perdão dos pecados e a verdade. Essas três coisas são as que faltam para quem não está na luz, para quem vive uma vida dupla ou está escancaradamente nas trevas. É o que diz o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Somente na luz é que nós podemos fugir. Somente na luz é que temos a verdade, é que temos o perdão dos pecados, é onde Jesus nos purifica, é onde nós temos comunhão entre nós e com Deus. Se não estivermos assim, não há comunhão com Deus. Ou vivemos uma vida de engano, ou vivemos uma vida de verdade. A única sombra que eu posso permanecer é aquela que Deus me propicia. Veja como a sombra, como eu disse, ela tem uma aparência de inocência e nem sempre ela é ruim, por isso ela engana. Porque na própria Bíblia nós temos trechos em que Deus fez sombra para os seus. O que diz Salmo 91, aquele que habita a sombra do Onipotente. A sombra muitas vezes na Bíblia é revelada como um lugar de refúgio, lugar de proteção de Deus, onde estamos sob a sua sombra, sob a sua proteção, estamos na fortaleza. Então essa é a única sombra que eu preciso querer. É a sombra que Deus faz para mim. O Salmo 23, lá no versículo 4, Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A sombra, ela pode ser tanto um lugar bom, de refúgio, de proteção, como ela também pode ser um lugar de morte. Mas o que nos cabe, o que devemos buscar, como Davi fez? Se eu estiver com ele, eu posso andar no vale da sombra da morte, que eu não temerei mal algum. Agora, o que eu não posso é andar no vale da sombra e querer levar uma vida dupla, querer enganar a Deus nós não enganamos, mas querer enganar a mim mesmo e aos meus irmãos, talvez ao pastor durante algum tempo. Mas certo dia, a verdade será manifesta. Certo dia, tudo virá à tona, tudo será esclarecido, e quando estivermos no grande dia, tudo será manifesto diante dele. Não teremos, nem ninguém terá, sombra para vivermos nela, para nos escondermos. Então, queridos, quando vier o tempo sombrio, mais uma vez em que a sombra não é legal, quando vier o tempo sombrio, Deus te guardará e resplandecerá a luz sobre ti.
como nós ouvimos sempre pastor Paulo fazer a bênção sacerdotal, né? Que Deus levante seu rosto sobre ti, né? E tenha misericórdia de ti. Que aí, nesse momento, Deus levante o seu rosto e resplandeça a luz sobre ti. Que a sua glória, então, resplandeça no tempo sombrio. Querido, muito cuidado com a luz. Aliás, com a luz não, mas com os estados alternativos, as trevas e as sombras. Porque as heresias estão aí para nos enredar, nos enganar e para nos tirar da luz. Saia das sombras e das trevas, é o que João diz lá no capítulo 1, no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se eu confessar que realmente estou levando uma vida nas sombras, que eu tenho flertado com heresias, com trevas, que eu não tenho comunhão verdadeira com Ele, é ruim? Sim, irmãos, é ruim. Mas se você confessar, Ele é fiel e justo para te perdoar. Lembra o texto que lemos? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se nós confessarmos, Ele nos tira de lá e nos coloca na luz. E é lá que você e eu temos que ficar. É dela que nós temos que falar. Como João diz aqui na carta, a mensagem que eu tenho recebido, que eu ouvi da parte dele e vos anuncio é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Muito cuidado com as heresias, com os anticristos, com as falsas doutrinas que têm uma aparência de santidade, mas na verdade são trevas. E aí, se você começar a ter comunhão com ela, você pode acabar num caminho muito ruim. Que Deus seja louvado e engrandecido na sua vida. Vamos ficar de pé para orar. Ó Deus amado, obrigado, meu Deus, em primeiro lugar, porque nós fomos tirados do império das trevas. Vivíamos, meu Deus, na escuridão, e não sabíamos, meu Deus, por onde andar. Andávamos, Pai, dando cabeçadas por todos os caminhos, porque não víamos, ó Deus, por onde andávamos. Não tinha quem nos iluminasse o caminho. Andávamos errantes, meu Deus, como ovelhas que não têm pastor. Mas, ó Pai, no momento em que reconhecemos isso e que precisávamos de um Salvador que nos tirasse dessa escuridão, nós fomos transportados para um reino de luz. E, meu Deus, agora queremos ter comunhão contigo, porque o Senhor é luz e em ti não habita treva nenhuma. Meu Deus, e nesse caminho contigo, nós queremos uma vida verdadeira. Não queremos, Pai, nos esconder por entre as frestas, por entre as sombras. Meu Deus, escondidos pelos cantos. Meu Deus, ninguém se esconde dos teus olhos. Ó Pai, se há algum de nós vivendo uma vida assim, ó meu Deus, se algum de nós não tem de fato andado na plenitude da comunhão contigo, ó meu Deus, se tem flertado com as trevas, meu Deus, que confesse os seus pecados, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar, para que nós tenhamos a alegria completa, como disse João, para que possamos ter comunhão uns com os outros e contigo também. Meu Deus, é isso que precisamos. É isso que precisamos ensinar. Meu Deus, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para as heresias que têm sido ensinadas por aí e que têm levado, meu Deus, muitos irmãos para os seus caminhos. Ó Deus, fala conosco, Deus, nos ensina, Pai, a não cairmos nesse laço. Que possamos, meu Deus, sempre andar na Tua luz. Obrigado, Senhor, por tudo. Fala conosco, continua nos ensinando. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.